Você que está com a gente aqui no culto presencial do Templo Central da Assembleia de Deus Nacional em Cornélio Procópio, e você que está também já aí acompanhando por meio da live e também estará com a gente por meio do YouTube. Deus abençoe em nome de Jesus. O texto que nós lemos nesta noite, nós queremos repeti-lo, está no livro de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30. Enquanto você consegue me conceder de novo aqui a minha retorno, que aquela hora estava legal aqui, para mim aqui. Muito bem. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Podeis assentar por gentileza. Glórias a Deus. O texto que nós lemos, nós encontramos aqui Deus à procura. Então vamos deixar o tema dessa nossa palavra nesta noite, essa nossa conversação bíblica. Deus procura um homem. Deus procura um homem. Encontramos aqui Deus abrindo o coração, em diálogo com o profeta, e dizendo ele que ele foi até a nação de Israel. Indo até a nação de Israel, ele foi até o palácio, e chegando lá no palácio, ele visitou o rei. E ao visitar o rei, ele não achou no rei um coração puro, um coração igualitário, um coração pronto para adorá-lo e servi-lo. Ele visita os filhos do rei, que são os príncipes, lá no palácio. De igual modo, ele também não encontra inteireza de coração no coração dos príncipes, porque os príncipes estavam com seus corações totalmente desviados do próprio Deus. Estavam cada um lutando pelas suas, aquilo que lhe trazia alegria, contentamento, as suas aspirações. E ele saiu ali do palácio muito triste, porque não achou lugar no coração do rei. O coração do rei não estava pronto para servi-lo, para ouvi-lo, para estar fazendo o que ele desejasse que fosse feito em Israel. Quando ele chega no coração dos príncipes, de igual modo, porque o pai estava com o coração longe, o coração dos filhos de igual modo também estavam longe. Ele então vai para o templo e ele procura no coração daqueles que estavam no templo, e ele chega nos sacerdotes e ele tem certeza de que os sacerdotes vão estar com o coração pronto para ouvi-lo, servi-lo, adorá-lo e se prontificar em servir a ele. E ele então tem certeza, convicção de que não iria se decepcionar no templo, na igreja. Ele tinha certeza que ao entrar na igreja, ele já ia encontrar o porteiro com o coração voltado para adorá-lo. Ele, ao entrar na igreja, ele ia encontrar todos no plenário prontos para adorá-lo. Ele tinha certeza que ao encontrar os levitas, músicos da igreja, ele teria certeza que iria encontrar o coração deles todos voltados para adorá-lo. E quando ele chegasse no Santo dos Santos ou no altar, então ele tinha certeza mesmo de que todos ali estariam com o coração voltado.
Mas para nossa tristeza e decepção, Deus não encontrou um sequer. Deus não encontrou no templo um adorando ao Pai em espírito e em verdade. Ele disse outrora, em outra ocasião: esse povo me honram dos lábios para fora, o seu coração está longe de mim, dizia ele para o profeta Isaías. O meu povo, eles dizem que estão me adorando, mas na verdade não estão. E ele então se decepciona com o templo, ele se decepciona com os sacerdotes, ele se decepciona com os levitas, se decepciona com os escribas, se decepciona com todos aqueles que trabalhavam no templo. Não encontrou um sequer, e Deus continuou procurando um homem que pudesse estar à disposição para trabalhar no muro e fechar a brecha, mas não encontrou. Ele então vai para as campinas, então ele vai para os montes, e ele vai lá encontrar-se com quem vive nos montes, quem vive nas campinas. E era comum que encontrasse pessoas de Deus morando nos montes, nas campinas. Eu me refiro aos profetas. Profetas normalmente não gostavam de morar na cidade. Profetas normalmente gostavam de morar recanteado. Normalmente estavam no monte, normalmente estavam em oração, normalmente estavam buscando Yahvé, o Deus poderoso, o Deus criador do céu e da terra. Entretanto, ao procurar nos montes de Jerusalém, nos montes de Sião, ele não encontra um profeta ali adorando a Deus, não encontra um profeta orando, um profeta com o coração voltado, um profeta com o coração voltado para adorá-lo em espírito e em verdade. Ele então fica decepcionado e vai até onde estavam os exilados, na Babilônia. E quando chega na Babilônia, às margens do rio Quebar, ele encontra um profeta que estava orando. E quando ele encontra o profeta que estava orando fora da região de Israel, lá na Babilônia, longe de Israel, então ele chega e vai dialogar com o profeta. E eu me refiro ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel recebeu a presença de Deus que vinha de Jerusalém, a presença de Deus que tinha passado no templo, que tinha passado no palácio, que tinha passado pelos montes de Israel, e não tinha encontrado um sequer adorando a ele em espírito e em verdade. Cada um estava buscando os seus próprios afazeres e os seus próprios deleites. Mas agora ele encontra Ezequiel, e ao encontrar Ezequiel, ele disse: eu passei pelo meu povo, eu passei no meio do meu povo, eu passei na habitação aonde disseram que seria a minha habitação, que é Jerusalém. Eu passei lá e não encontrei um sequer para adorar, não encontrei um sequer para tapar a brecha do muro que precisa ser feita em Israel, em Jerusalém. Eu não encontrei ninguém. E ele então começou a reclamar, para nós entendermos melhor, a reclamar para o profeta: eu estive lá, mas não encontrei ninguém. E então Deus sai dali da Babilônia, sai dali do diálogo com Ezequiel, e ele continua a procurar um homem sequer para entrar na brecha. Quando ele está aqui na terra procurando homens, nós encontramos algumas narrativas históricas de Deus procurando homens. Ele procurou um homem para construir um objeto de salvação. Ele procura um homem no meio dos semitas,
no meio da tribo de Sete, no meio da geração de Sete. Ele procura um homem para adorá-lo, um homem para respeitá-lo, um homem para obedecê-lo, um homem para submetê-lo, um homem para dizer: eis-me aqui, Senhor, um homem para assumir uma grande responsabilidade. Mas ele procura e não encontra, e de repente ele encontra um homem chamado Noé. E ele chega em Noé e ele fala com Noé. E Noé, quando estava dedicando a Deus a adoração, e quando a fumaça subia às narinas de Deus, Deus desce para falar com Noé, e Deus dá uma responsabilidade para Noé construir uma arca, que é um objeto de salvação. Noé começou a procurar quem gostaria de entrar na arca. Noé trabalhou em nome de Deus 120 anos. Noé começou a construir, conseguiu pessoas para ajudá-lo, mas ninguém para se comprometer a entrar na arca para ser salvo. Entretanto, ao passar os 120 anos, nós encontramos Noé dentro da arca com a sua família, e uma bicharada dentro daquela arca, e todo mundo criticando, zombando Noé lá de fora da arca. Mas de repente começa a escurecer, começa a ter nuvens de chuva, e de repente uns grandes pingos d'água começam a cair sobre o solo, e aquela água começou a aumentar a sua intensidade, e de repente uma água torrencial vem para a terra. Chamamos isso de dilúvio, e todos pereceram, correram para tentar entrar na arca, mas a arca agora estava com a porta fechada. O que eu quero dizer com isso? Deus continua te procurando enquanto há solução para você, enquanto há salvação para você, enquanto há oportunidade para você. Você até ajuda na obra de Deus, você até dá uma oferta na obra de Deus, você até ajuda a comprar utensílios para que a obra de Deus prossiga avante, mas você não quer se envolver com a obra de Deus, assim como aqueles que estavam lá na época de Moisés se envolveram 120 anos com Moisés, mas não, aliás, com Noé, mas não entraram na arca de Noé, não entraram com Noé na arca, duvidaram da palavra de Noé. A minha Bíblia diz que o Senhor Jesus virá num tempo em que as pessoas estariam como nos tempos dos dias de Noé, casando-se, dando-se em casamento, não se importando com Deus, cuidando dos seus próprios interesses. Será que não é exatamente esse momento em que nós estamos vivendo? Será que não estamos vivendo exatamente num período de uma geração interesseira em cuidar dos seus próprios interesses? Será que não estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão materialistas demais? Será que o socialismo não está imperando de forma demasiada no nosso meio? Será que as pessoas não estão idólatras demais, idolatrando coisas, idolatrando bens, idolatrando filhos, idolatrando esposa, idolatrando esposo, idolatrando casa, idolatrando empresa, idolatrando igreja? Será que nós não estamos vivendo nesse tempo em que a idolatria está exacerbada, está realmente de uma forma muito evoluída? Jesus disse: como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão desapercebidas, depois vão querer correr, depois vão bater na porta, depois que já fechou-se a porta da salvação, da graça de Deus, aí vão correr, mas é tarde demais. Deus está à procura de um homem. Deus
está à procura de uma mulher. Esse homem é você, essa mulher é você. Tudo que Deus espera é que você diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Tudo que Deus espera é que você seja esta pessoa que Ele está procurando. A Bíblia diz que Deus procurou um homem para salvar o povo que estava sofrendo lá no Egito. Então Deus permitiu que nascesse ali do povo hebreu uma criança. Essa criança chamada Moisés. Essa criança cresceu, essa criança conviveu lá no palácio. Depois esse homem já adulto ficou sabendo que ele não era egípcio e que ele era hebreu. Ele então vai para o encontro dos seus pais lá no meio dos hebreus. Ele então tem que sair fugido da sua terra porque fez mal a um homem egípcio. Ele matou um homem egípcio para defender um hebreu, e agora ele sai correndo e vai para a terra de Midian. Lá na terra de Midian vive 40 dias, 40 noites, 40 anos. 40 dias seria tranquilo, 40 noites seria também muito rápido, mas 40 anos, um tempo difícil para ele. Ele então ficou 40 anos em Midian. De repente, Deus ele procura um homem para fazer o trabalho de libertação do povo de Israel do Egito. Então ele desce a terra de Midian. Ele introduz-se num arbusto, numa sarça. Ele que é fogo consumidor, ele começou agora a consumir com fogo aquela sarça, mas a sarça não consumia, mas o ardor era tanto que deveria ser consumido, e de repente chamou a atenção de Moisés, que estava há 40 anos na terra de Midian, acostumado no deserto e acostumado a ver as sarças pegando fogo de tanto quente que era no deserto e logo apagar-se o fogo. Ele estava acostumado com isso. Mas Deus fez com que a sarça que ele via não se consumisse. E ele então chamou a atenção e ele foi se aproximando. E quando ele se aproxima, uma voz fala com ele: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ele então tira a sandália. Por quê? Porque ele estava ainda com o seu modus viventes na terra de Midian. Ele já estava com o seu linguajar como os da terra de Midian. Ele estava com a sua roupa como os da terra de Midian, mas a sandália egípcia ainda estava nos seus pés. E o Egito significa terra da escravidão. Egito significa mundo, ou mundanismo, ou mundo de pecados. Então Moisés estava ainda com a sandália de couro no seu pé, que havia trazido há 40 anos do Egito. E ele então disse assim: tire as sandálias. Observe que não disse tire a túnica, tire o gorro da cabeça, mas tire a sandália. O que nós aprendemos com isso é que Deus constantemente, se Ele quer nos usar, e Ele quer nos usar, se Ele está nos chamando, e Ele está nos chamando, Ele está nos chamando e Ele está dizendo: eu quero você, exceto com a sandália do Egito. Eu quero você, mas você abandone a sandália do Egito. Eu quero você, mas o costume do Egito eu não quero não. Você abandone esse costume do Egito, você deixe o costume do Egito, você vem desapegar daquilo que você tinha do Egito
E então você pode vir, porque eu quero te usar. É isso que Deus estava dizendo para Moisés. E ele disse: Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo. Moisés, eu tenho visto como meu povo tem sofrido lá no Egito. Moisés, eu tenho visto, então eu desci para falar contigo, e eu estou te comissionando para voltar lá no Egito e tirar o meu povo com mão forte do Egito. Deus procura um homem. Ele não precisa de multidões, ele precisa de um homem. Ele não precisa que você esteja esperando que pessoas venham ao seu encontro para formar 2, 5, 10, 20, 100, 200, 1000, 1 milhão, para então você fazer algo para Deus. Não, o que Deus está contando é com você. Ele espera uma pessoa que esteja na brecha, e ele espera que você, ao estar na brecha, possa estar envolvido em qualidades. Existem pessoas que ignoram as estratégias de Deus. Tem pessoas que agem com Deus como se Deus fosse um Zé Mané, um Zé Ninguém, um Zé Chinelo, aquele que não conhece de estratégias, e diz assim: Deus não capacita, Deus envia aquele que se prontifica. Quer dizer, o camarada é um atrapalhado, não tem nenhuma capacidade, não sabe nada, não tem um neurônio no lugar, não tem capacidade na massa cinzenta para Deus fazer alguma coisa, e ele quer que Deus faça até um milagre de mudar a massa cinzenta do camarada, porque o camarada não tem qualidade para fazer. Mas aí acha que Deus, se Deus chamou, Deus vai capacitar. Não, meu irmão, não, meu irmão, eu venho aqui para te dizer que não é verdade essa aí, não, é mentira. Deus, ele vai te usar porque você tem capacidade. Ele não vai te usar para te dar capacidade, não. Ele só vai olhar: esse camarada tem capacidade, eu vou usar. Esse também tem capacidade, eu vou usar. Aquele também tem capacidade, eu vou usar. Aquele também tem capacidade, eu vou usar. Então, se você está sendo usado por Deus, é porque você tem capacidade. Ele vai te capacitar. Você tem capacidade. Moisés, homem capacitado ao extremo, estudou nas 5 ciências do Egito, tinha 5 pós-graduações na universidade no Egito de Alexandria, e é esse que Deus usa para tirar o povo de Israel do Egito. Ele procurou um homem. Ele não procurou uma multidão, ele procurou um homem. E aí, ele continua procurando, e o povo de Israel saiu do Egito com mão forte. Deus então continua procurando no meio do povo, porque tinha que ter alguém para substituir Moisés, e Deus então procura um outro capaz, Josué, homem de guerra, estratégico, estrategista, homem fiel. E Deus então falou: Moisés, meu servo é morto, e eu vou te usar para você colocar o meu povo de Israel na terra que eu jurei aos seus pais lhes daria. Deus então procurou um homem e não uma multidão. Deus quer você, Deus quer uma mulher, Deus quer um homem. Deus não quer multidão. Ele gosta de multidões, porque de um em um forma-se uma multidão. Mas Deus quer fazer uma obra com você. É com um só que Deus vai fazer uma obra extraordinária. Deus chama Pedro, Jesus o chama, e Jesus fala assim: você não vai ser mais pescador de homens, você vai ser agora pescador, aliás, não vai ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Chamou quem para pescar homens? Toda uma multidão ou só Pedro? Só Pedro. Ele recebeu a incumbência de estar
está pescando almas, pecadores para Cristo. Deus está contando com você. Deus sabe que você tem capacidade. Ele te chama para você tapar a brecha. Ele te chama para você estar no lugar. Você é músico. Ele te chama para você ser músico e tapar a brecha na organização musical da igreja. Você canta bonitinho, afinadinho, não semitona, não. Então você tem capacidade, vem. Não, Deus não vai chamar desafinado e vai afinar. Não, Deus não vai ter esse trabalho, não. Ele pode até fazer, mas ele não vai fazer. O Deus que eu conheço não vai fazer isso. Ele vai chamar já o que toca. Ele vai chamar já o que toca bem. Ele vai chamar o que canta bem. Ele vai chamar o que prega bem. Ele vai chamar o que ensina bem. E ele vai usar para tapar uma brecha que esteja aberta nos muros. Agora a pessoa é cheia de vitimismo. A pessoa se inferioriza. A pessoa não assume quem é. A pessoa não dá o devido valor a si mesmo. E ele diz assim: não, eu não tenho essa capacidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não vou, não. Acha? Se você está sendo tocado para vir, é porque você tem capacidade e Deus vai te usar de uma forma especial, porque Ele está esperando em algum homem e mulher que esteja na brecha para resolver o problema. Estava lá Israel, Jerusalém, totalmente destruída, um caos. E Deus então procura um homem e acha lá, entre os exilados, acha Neemias. Para quê? Para ele ir a Jerusalém e fazer o que tinha que ser feito, mas não tinha gente lá para fazer. Tinha uma multidão, mas uma multidão dormindo, dormente, com boca aberta, babando de sono, e o muro todo detonado. Sai Neemias de um lugar longínquo e vai para Jerusalém. O homem certo na brecha resolve o problema. 52 dias depois, inauguraram a muralha totalmente reformada, porque Deus contou com um homem. Deus conta com você. Deus está contando com você. Para a obra dele prosseguir avante, Deus conta com você. Deus não conta com multidões, Deus conta com você. É você que Deus está esperando para se colocar na brecha, para fazer a obra dele acontecer. É você, é comum que Deus conta. Oxalá que seja você que está me assistindo na live, que está me assistindo no YouTube e que esteja aqui no plenário da Assembleia de Deus. Oxalá que seja você, esta pessoa que Deus está olhando e procurando. Entretanto, ele não é aquele Deus que chama, que obriga, que ordena, que empurra e que faz fazer na marra. Ele não é esse. Não. O Deus que eu sirvo, Yahvé, Jeová, não, ele não é esse. Ele diz o plano para a gente. Ele passa o plano para a gente. E ele diz assim: eu conto com você, você vai. Ele espera para saber se a gente vai ou se a gente não vai. Se a gente vai, ele fica muito contente. Se a gente não vai, ele continua procurando o outro para ir. Mas ele não mata ninguém, ele não tira braço de ninguém, ele não tira perna de ninguém, ele não põe câncer em ninguém. Vamos acabar com isso, vamos tirar esse misticismo. Eu já vi muita gente pregando, aí fulano de tal não foi, deu câncer. Aí fulano de tal não foi, aí ficou desse jeito, dessa coisa, morreu o filho, porque ele não obedeceu a Deus. Não, gente, Deus é amor.
E se não for amor, ele for matador de criança, então ele não é amor. Não! Deus não é esse que te procura e você fala não para ele, e você fala, deixa você comigo, vou te encontrar na esquina, deixa você. Não! Deus não é esse, Deus não precisa disso. Quem faz isso é o diabo, quem faz isso são os demônios. Deus não precisa te encontrar na esquina, Deus não precisa quebrar a tua perna, Ele não faz isso jamais. Ele é amor e Ele respeita a individualidade de um indivíduo. A gente tem livre arbítrio e livre escolha. Ele simplesmente chama, eu preciso de você. Se você se posicionar, ele vai ficar contente e vai te usar. Mas se você não se posicionar, ele vai continuar procurando, porque ele procura um homem, uma mulher. Ele continua procurando, dioturnamente, gente. Ele procura um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Ele continua procurando, e ele está te procurando. Oxalá que você realmente seja essa pessoa que Deus procura. Já falei que Deus não conta com multidões, Deus conta com indivíduos responsáveis, indivíduos que tenham responsabilidade. Nós conhecemos na história da cristã, história da eclesiologia, um homem muito conhecido, que é um pregador muito conhecido, que é o Moody. A maioria dos pregadores conhecem Moody, porque Moody é príncipe dos pregadores. O Moody, ele ouviu uma mensagem como essa, dizendo que Deus estava procurando alguém, que Deus procurava por uma pessoa para representá-lo na terra, para pregar sobre o reino na terra. E Moody se colocou à disposição, disse assim, eu sou esse homem, eu quero ser usado por ti. E ele se entregou de verdade a Deus. Sabe, na história do Moody, durante todo o tempo do Moody, foi catalogado, fora o que não foi catalogado, foi catalogado 1 milhão de pessoas ganhas por uma pessoa Moody. Só não foi multidões não, só Moody ganhou 1 milhão de pessoas para Jesus, porque ele se colocou na brecha, se colocou na brecha. Quando você vai ver aí a época de Copa do Mundo, você vê que o líder, o técnico de futebol, ele escala jogadores brasileiros que estão no mundo inteiro, e eles ficam todos contentes por serem escalados, né? Todo contente por serem escalados. Eles precisam unir 22 jogadores, 11 para jogar normal e 11 fica sentado na cadeira, né, da seleção ali, aguardando o seu momento que possa ser substituído. 22 jogadores, eles vão dar a vida deles, vão fazer de tudo para serem conhecidos e para fazer o Brasil chegar ou a um lugar muito bom na Copa do Mundo, ou ser campeão. Mas eu venho aqui para dizer para você que Deus não fica escalando uma seleção. Deus é diferente, Ele escala você, Ele escala eu, Ele conta com você, Ele conta
comigo, para que a grandiosidade do reino de Deus aconteça. Um homem só na brecha é o suficiente para a realização de uma grande obra. Então o que ele espera? Ele espera que a gente se coloque à disposição. Viveu no século XX um homem muito conhecido dos pregadores, chamado Charles Finney. Esse homem, um pregador americano, ele gostava de pregar nas fábricas, e ele esperava as fábricas ter aqueles momentos de café ou momento do almoço, para ele ir até as fábricas para pregar o evangelho. Ele ia com uma multidão. Pergunta para mim que eu vou te responder. Ele ia com uma multidão pregar nas fábricas sozinho. Foi catalogado que durante a vida de Charles Finney foi ganho mais de 10 milhões de pessoas para Jesus, porque ele fazia esse serviço sozinho. Deus espera você, Deus espera um homem para fazer a obra dele aqui na terra. Você sabe que Deus, ele chamou alguém para fazer o trabalho de redenção da humanidade. Esse alguém é o próprio Senhor Jesus o Cristo, que veio, nasceu de uma mulher sem pecados, e ele viveu aqui na terra, e foi um homem, não foi uma multidão, foi um homem que entrou na brecha, se colocou na brecha para vir dizendo ao Pai: eu vou salvar a humanidade, eu vou cumprir essa missão, deixa comigo que eu vou enfrentar o diabo, deixa comigo que eu vou enfrentar as hostes do inimigo, deixa comigo, Pai, eu vou salvar a humanidade. E ele fez tudo realmente, apenas ele, só. O mundo inteiro contra ele, e ele só, contra o mundo inteiro, salvou a humanidade, dizendo: Pai, está consumado. E expirou. Ao expirar, Deus salvou a humanidade em Cristo Jesus, um homem que se colocou na brecha. Deus não quer multidões, Deus conta com um homem. Aquele homem que era um crente meia boca, 740 anos antes de Cristo, chamado Isaías, que transformou-se depois em profeta messiânico, mas ele já era profeta. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º capítulos do livro do profeta Isaías, nós encontramos ele como um profeta. Entretanto, não era aquele profeta que Deus esperava. Deus continua procurando, e de repente Deus achou Isaías. Capítulo 6, Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, ele se prontificou a trabalhar para valer para Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias, ele diz assim: eu vou ser profeta para valer, eu não vou ser profetinha, eu vou ser o profeta. Ele se colocou à disposição, e ele recebeu então a purificação nos seus lábios, e nós conhecemos agora Isaías como o grande profeta messiânico, chamado profeta maior. Por quê? Porque se colocou na brecha. Vimos o Pedro que se colocou na brecha. O que dizer que Paulo se colocou na brecha, de perseguidor passou a ser perseguido? O que dizer que Barnabé se colocou na brecha, vendeu todas as suas posses, lançou aos pés dos apóstolos e foi ser um missionário naquela época, se colocou na brecha. O que você está esperando para se colocar na brecha? Eu quero te convidar para se colocar na brecha, para pelo menos congregar na sua igreja, pelo menos estar na igreja ofertando, dizimando, cantando, glorificando a Deus. Se coloque na brecha para carregar uma caixa de som e irmos para as praças para pregar o evangelho. Deus procura alguém que se coloque na brecha. Coloque-se na brecha nesta noite. Você de quaisquer lugares do Brasil que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar pela live e pelo YouTube, coloque-se na brecha. Deus continua procurando o homem. Deus continua procurando o
uma mulher. O que ele espera desses que ele chama? Ele espera obediência, fidelidade. A Bíblia diz: os meus olhos procurarão fiéis da terra. Não é somente ele chamar, ele não quer qualquer um. Não, qualquer um tem a Miguelão por aí. Ele quer você, ele quer a sua fidelidade, ele quer a sua idoneidade, ele quer o seu compromisso. Ele sabe que você vai fazer acontecer, ele sabe que vão querer te matar, mas você não vai arredar o pé. Ele conhece a sua resiliência, ele sabe que você é crente para valer, então ele te chama nesta noite. É com você que ele quer negócio. Ele não quer negócio com quem não quer saber de ser fiel, resiliente e compromissado, mas ele quer negócio com compromissados com a obra de Deus. Ele não quer negócio com pessoas que usam máscara para ser crente. Não, ele não quer negócio. Quem é que não usou máscara para ser crente no primeiro século da era cristã? Entre outros, nós temos o Judas. O Judas deixou bem claro que usava uma máscara. Ele estava, mas não era. Ele estava crente, mas não era crente. Ele estava no obreirado, mas não era obreiro. Ele estava no ministério de Jesus, mas não era do ministério de Jesus. No final, o que aconteceu? Judas entregou Jesus para o povo, os hebreus, e depois consequentemente para Roma, mas vendeu Jesus por 30 moedas de pratas para o templo. Por quê? Usava máscara, batia nas costas de Jesus, essa ponta comigo. Esse termo, esse chavão que a gente usa nas mídias sociais, DMJ, tamo junto, é misturado. Se fosse hoje, a cada 20 minutos, o Judas mandaria para Jesus no WhatsApp dele: tamo junto, conta comigo, pode contar, conta comigo, mas matou Jesus. Por quê? Porque usava máscara. Não era, ele estava. Não era, ele estava. Jesus está esperando de pessoas que sejam. Ele falou assim: eu não estou, eu sou a luz do mundo. Eu não estou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não estou, eu sou a salvação do mundo. Eu sou. E ele disse para nós assim: vós sois. Vós não estáis, vós sois a luz do mundo. Deus conta com você, luz. Deus conta com você que tem esta vontade de fidelidade, comprometimento com o reino, resiliência com o reino, porque o reino de Deus só vai para frente com você que é fiel, resiliente, capacitado. Aí a obra de Deus vai. A obra de Deus vai. A pessoa pode dizer: mas simplesinho, se ele for resiliente, capacitado, tem capacidade, pode ser simplesinho, mas tem que ter capacidade. Agora, se for simplesinho e não tiver capacidade, vai estragar a obra de Deus, vai detonar com a obra de Deus. Deus não precisa de pessoas incapazes, mas Deus conta com os capazes. A tua Bíblia, a minha Bíblia diz que o sogro de Moisés disse para Moisés: chame homens capazes. Eu estou sendo simplesmente bíblico. Paulo disse: vocês vão chamar obreiros, chamem homens fiéis e capazes. Deus conta com você. Você é capaz, você é fiel, você é resiliente e você é comprometido. E não é com você que Deus quer. A obra de Deus vai que ela no rojão, porque vai contar com você. Ele já te encontrou. Deus acabou de te encontrar. Basta você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho minhas debilidades, trata comigo, mas eu quero fazer funcionar esse negócio chamado obra de Deus, que Pedro chamou de importante negócio. Eu quero.
Pronto, meu filho e minha filha, é só isso que Deus espera, que você queira. Aí Ele vai unir-se com você, fazer uma aliança com você, e vai usar você tremendamente aqui na sua cidade. É aqui na sua cidade que Deus quer que você esteja tapando as brechas. É aqui, não é no Japão, não é na África, é aqui. Tem tanto para fazer aqui. Eu queria tanto ir para o Japão. Não faz nem aqui, vai querer ir para o Japão? Deus conta com você para tapar as brechas aqui. Ezequiel ouviu Deus dizer: procuro um homem que se coloque à minha disposição para tapar brechas. Ele tinha achado Ezequiel. Ele me achou. Ele te achou? Responda para você mesmo. Ele me achou e eu disse: conta comigo, Yahvé. Conta comigo, Espírito Santo. Conta comigo, ó Criador do céu e da terra. Conta comigo, o que eu precisar nós vamos detonar juntos. Mas não tem multidão. Conta comigo, eu não estou interessado em multidão, Yahvé. Ele fala: então esse é dos meus, ele não está contando com multidão. Tem gente que fala assim: eu não vou dirigir o culto não, que não tem gente suficiente para ter o culto. Deus conta com você. Você é igreja. Você vai dedicar um culto a Deus. Você é a igreja. Deus te procura. Deus conta com você. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus.